Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o assunto do vídeo de hoje são as espécies-chave e as espécies estruturantes. Esses são conceitos da ecologia, conceitos de ecologia de populações, ecologia de comunidades, bastante interessantes, bastante aplicáveis na prática, na restauração florestal, na restauração ecológica, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O conceito de espécie-chave, ele nasce em 1966 com um ecólogo estadunidense, o Payne, estudando organismos marinhos, estrelas do mar. E, na verdade, ele estudou um dos aspectos da atuação de uma espécie-chave, mas, no geral, a gente vai falar de todo o espectro do que são as espécies-chave, mas, no geral, elas são espécies que possuem um impacto sobre o ecossistema que é desproporcional quando a gente observa a abundância dessa espécie. É claro que esse conceito, como eu falei, ele abrange um espectro de comportamentos, de papéis na comunidade, e em alguns casos, pelo menos em um dos casos que vocês vão ver mais à frente, isso muda um pouco, mas no geral é isso, são espécies que têm um impacto muito grande nas comunidades das quais elas fazem parte. Então, como falei, o sujeito que cunha esse termo é o Payne, em 1969, embora em 1966 ele não usasse o termo, mas já tivesse criado a definição. E outros autores, eu estou destacando dois momentos aí, o Terborg, em 1986, e esse trio, Mills, Soulé e Doak, 1993. Nós perdemos Soulé esse ano, um dos grandes ecólogos de população da história. Eles vão aprofundando e rediscutindo esse conceito. E nesse slide, a gente vai ter a oportunidade de ver uma espécie-chave da Mata Atlântica, que é o palmito. Essas fotos são, a foto da direita aqui que está sendo destacada é minha, tirada em Juiz de Fora, 2006, um palmital em frutificação. A foto da esquerda é retirada da internet, tem a referência, e é uma das espécies que se alimentam do fruto do palmito e alimentam as relações que a espécie Euterpe edulis exerce sobre o ambiente em que se insere. Isso é um pouco melhor detalhado nesses desenhos, que são extraídos da referência de Ademir Reis, mostrando a ação dos animais no processo da dispersão das sementes de Euterpe edulis. E a gente vê nessa representação esquemática que Euterpe edulis, que é essa palmeira aqui do meio, ele está inserido na comunidade florestal, mas pela sua produção abundante de frutos, de muita atratividade, ele traz, por exemplo, macacos, gambás, esquilos, muitas aves, jacus, psitacídeos, papagaios, maritacas e outras aves. Frutos caídos vão atrair animais terrestres como pacas, cutias, porcos do mato, antas. São muitas espécies animais alimentando-se dos frutos de Euterpe edulis, dos frutos de palmito doce ou palmito jussara. E esses animais terrestres, por sua vez, são também presas para outros animais. No caso, vão se tornar presas para grandes predadores, como onças e jaguatiricas, por exemplo. Aqui à direita, a gente vê um esquema como se fosse uma floresta vista de cima, e com uma espécie como o Euterpe edulis, que
o homem simples do interior, o homem simples da roça, o homem simples do campo, na sua imensa sabedoria de homem simples, ele chama de planta bagueira. A bagueira no interior seria aquela planta que produz muitos frutos e que atrai muito bicho, e que no passado era uma referência, por exemplo, para caça e para o armadilhamento. Justamente é uma planta cuja copa há um acúmulo muito grande de sementes, inclusive não só dela, mas de outras espécies. Isso mostra um dos aspectos positivos da presença dessas espécies chamadas bagueiras, ou espécies-chave, dentro de um ecossistema. A ação delas vai muito além do seu próprio ciclo, do seu próprio comportamento. Ela captura os ciclos de outras espécies animais e vegetais. Ela cria um ponto focal de atratividade, do aumento da diversidade e da riqueza nos ambientes florestais. Não só ambientes florestais, vocês vão ver. Então, esses pontos de ocorrência dessas espécies-chave acabam sendo, então, esses centros de maior referência de biodiversidade. E aí a gente vai falar um pouco sobre os vários comportamentos das espécies-chave. O primeiro comportamento observado, que é o que dá origem ao conceito, é o comportamento das espécies-chave como predadores, controlando, então, outras populações e trazendo equilíbrio aos ecossistemas em que elas estão inseridas. O primeiro estudo, o estudo seminal sobre espécies-chave, foi feito com estrelas do mar, desse gênero Pistater, em costões rochosos no hemisfério norte, e foi feita a remoção experimental desses organismos, o que levou a desequilíbrio nas populações dos outros organismos, com superpopulações e dominância, e total desequilíbrio desses ecossistemas. Então, as humildes estrelas do mar são literalmente as estrelas, né, as protagonistas do estudo que dá origem ao conceito das espécies-chave. E um caso clássico, todo mundo que estudou ecologia, inclusive no segundo grau, no ensino médio, provavelmente já viu essa história. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ele é a primeira unidade de conservação no sentido moderno. Inclusive, o nosso sistema brasileiro de unidade de conservação ele é criado depois de uma visita de técnicos brasileiros ao sistema americano. O grande engenheiro André Rebouças, que mais do que um engenheiro civil, ele era um grande pensador do mundo, um grande pensador da realidade, principalmente da realidade brasileira, ele visitou Yellowstone na sua fundação e já em 1872 ele escreve sobre essa ideia da criação de unidades aqui no Brasil que só viria a ser concretizada quase 70 anos depois, já na década de 1930. Mas voltemos à história de Yellowstone. Mais ou menos na mesma década de 1930, os lobos tinham sido extintos no parque, principalmente pela caça no entorno. Lobos são predadores, incomodam criadores de gado, amedrontam pessoas. Esses animais foram exterminados. Isso levou as suas presas, em especial grandes presas como os alces, a ter um aumento dramático das suas populações. Esses grandes herbívoros passaram a executar o pastejo em locais onde originalmente não o realizavam, por temor desses grandes predadores, que agora já não mais existiam, e acabaram por danificar, degradar a vegetação de margens de rios, levando a desbarrancamentos, a erosão e assoreamento desses rios. Tendo sido observado, depois de alguns anos, a consequência dessa retirada dos grandes predadores de topo de cadeia,
quase 70 anos depois da extinção dos lobos, eles foram reintroduzidos no parque. E algumas décadas após sua reintrodução já se começava a observar o reequilíbrio entre as populações e a volta das florestas de margens de rios. Os grandes herbívoros evitam as margens de rios porque são locais onde eles ficam muito vulneráveis à ação dos predadores. Um segundo aspecto do comportamento dessas espécies-chave são as espécies que são engenheiras de ecossistemas. A gente tem o caso mais clássico, que são os castores na América do Norte, que são capazes de modificar o curso de rios através da construção de barragens, autênticas obras de engenharia, de fazer inveja a muitos seres humanos, mas eu preferi sair do exemplo mais conhecido e trazer um exemplo um pouco mais próximo da gente, que normalmente é compreendido de uma maneira um pouco distorcida, que são as formigas cortadeiras, gênero Atta, as saúvas. As saúvas normalmente são vistas como inimigas quando nós introduzimos cultivos agrícolas ou silvicultura, o plantio de árvores. Elas literalmente enlouquecem com essa oferta repentina de alimento e tendem a buscar essa facilidade. E acabam causando dano, principalmente prejuízo econômico a culturas. Mas a gente tem que entender as saúvas dentro do conceito do ecossistema. No ecossistema em equilíbrio, elas possuem um outro comportamento. E como todos os animais da biota do solo, as saúvas cavam túneis, colaboram para a aeração do solo. O solo respira, o solo tem uma porção gasosa, contribuem para a penetração de água, permeabilidade do solo, ingresso de nutrientes. As saúvas levam matéria orgânica para o interior do solo, decompõem essa matéria orgânica com a ajuda de fungos, principalmente. Então, na verdade, elas são capazes, sim, de alterar positivamente. As saúvas são um exemplo, mas outros pequenos invertebrados e até micro-organismos fazem parte desse grande conjunto que é a biota do solo e que funcionam como autênticos engenheiros de ecossistemas, que é a segunda categoria de espécies-chave que a gente está apresentando. E passando logo para a terceira categoria, são as presas. Essas fogem um pouco em relação à questão da abundância, porque no caso que está sendo apresentado aqui, prazer, eu sou o crio. Esse camarãozinho transparente, quase microscópico, apesar de individualmente ser ínfimo e irrelevante, ele se reúne em populações imensas, com um número quase infinito de indivíduos. São populações com alta resiliência, grande capacidade de reprodução e de recomposição, e são a base da alimentação de muitos animais marinhos, inclusive de alguns dos mais gigantescos mamíferos que o planeta já viu em toda a sua existência. O crio é a principal alimentação das imensas baleias. Então, passamos aí pela terceira categoria de espécies-chave, as presas. Outra categoria são os animais que são mutualistas. São animais que são importantíssimos para manter relações ecológicas. Duas relações ecológicas que são fundamentais em florestas, em especial florestas tropicais, são a polinização e a dispersão de sementes. E um exemplo de espécie-chave que está sendo mostrado aqui é um beija-flor, um troquilídeo. O troquilídeo é o grupo, a ordem, o grupo dos beija-flores. E eles são importantíssimos na manutenção dos processos de polinização. Ter polinizadores, em especial para aquelas espécies que têm uma ligação muito próxima com um grupo restrito de polinizadores, pode ser a diferença entre a vida e a morte para as espécies vegetais atendidas por esse serviço ecológico tão importante. Um exemplo, por exemplo, é o maracujá,
que não pode ser polinizado por outro animal que não seja o mangangá, né? As grandes abelhas brasileiras. Então, essa é a quarta categoria, então, das espécies-chave, que são as mutualistas. E uma quinta categoria, que na verdade é chave de toda a vida na Terra, são os vegetais, são as plantas. Mas algumas plantas, como a gente já mostrou lá no início, no caso do palmito, são mais importantes que as outras por exercerem funções muito relevantes. Elas amplificam a sua presença no local. Elas são capazes de modificar decisivamente, por exemplo, alguns ambientes que são altamente restritivos. As bromélias de restinga, que são ambientes oligotróficos, ambiente oligotrófico é um ambiente com poucos nutrientes. São ambientes com insolação direta, alta temperatura. As bromeliáceas, que tendem a ocorrer em agrupamentos, elas conseguem diminuir drasticamente a temperatura sobre o solo, elas permitem um aumento de umidade, um certo desenvolvimento de algumas espécies, numa sucessão ainda incipiente, que tendem, com o tempo, a aumentar o teor de matéria orgânica em determinados pontos e que acabam desencadeando, deflagrando um processo de sucessão muito eficiente e se tornam a base da sucessão em determinadas tipologias de restinga. E assim, a gente falando das plantas como espécie-chave, em particular de alguns grupos, a gente já pega esse gancho para falar do outro assunto, que são as espécies estruturantes. As espécies estruturantes constituem um conceito que é derivado das espécies-chave. E, na verdade, é um dos comportamentos que a gente enquadra como espécie-chave, né? A gente fala em espécies estruturantes como aquelas com atributos particularmente favoráveis em determinada condição ambiental. Elas podem acelerar a reestruturação de uma comunidade vegetal degradada e desencadear os processos ecológicos que proporcionam o desenvolvimento e o funcionamento de um ecossistema. Geralmente, essas são espécies com alta taxa de crescimento, copas amplas capazes de proteger o terreno, são espécies que favorecem a ciclagem de nutrientes, permitem que o solo seja enriquecido, né? Aquela coisa clássica da gente ver a queda de folhagem, coisa e tal. Muitas vezes essas espécies são atrativas para a fauna, seja através do fornecimento de alimento, na forma de frutos, que é o mais óbvio, o fornecimento de recursos para polinizadores e até mesmo grandes copas capazes de abrigar animais. E nesse período em que esses animais permanecem no local, eles podem depositar sementes, seja através de regurgitação, como tucanos, que comem demais e tendem a regurgitar sementes nos pontos onde fazem pousio, seja através da maneira mais prosaica e clássica, através da deposição de fezes. E na foto a gente está vendo uma espécie que é identificada como uma espécie estruturante no ecossistema, que são as leiteiras, Taberna montana fuxifolia. São espécies pioneiras, floresta tropical, Mata Atlântica, são extremamente importantes nas fases iniciais e que estão justamente enquadradas nesse conceito, como espécies que são capazes de, mesmo dentro de um ambiente com menor riqueza, menor diversidade, são espécies capazes de fazer a diferença. E a gente cita aqui no slide também vários estudos, para quem quiser ter mais informações sobre esse conceito. Essa definição eu tirei de um estudo brasileiro, Pilon e Durigan, 2013, mas a gente tem o conceito pioneiro, aqui nesse segundo
essa segunda referência aqui, Gusen e Tucker. Inclusive, eles criam um conceito de framework. O conceito de espécies estruturantes ele já nasce junto com a sua própria aplicabilidade, que é a criação de um modelo de restauração florestal, que é o modelo framework, baseado em estudos de campo, tanto de sucessão quanto de espécies implantadas artificialmente. E o estudo do desempenho dessas espécies, então, permite, dentro de uma série de critérios, um corte para a separação de algumas espécies que, plantadas dentro daquele conjunto, muitas vezes um conjunto pequeno, vão permitir um efeito muito amplificado, proporcionalmente muito grande em relação àquela riqueza que você está implantando. Então, esse é um dos caminhos para a restauração florestal. Geralmente, quando a gente pensa em restauração, a gente pensa em modelos com um grande número de espécies, que é uma coisa que vai se aproximar do que é a diversidade da Mata Atlântica. A gente vai ter um vídeo, muito em breve, onde eu vou discutir os modelos de recuperação florestal existentes, ou pelo menos os modelos mais tradicionais e populares, mas já digo a vocês que um dos modelos é esse, o modelo do framework, de estruturação, de construção, e esse modelo se baseia nisso. Você tem um grupo de espécies pequeno, de fácil produção, fácil coleta de semente, fácil produção em viveiro, e que, quando implantado em campo, permite a retomada do processo sucessional de uma maneira muito eficaz. E aí vocês têm essas referências aí, fiquem à vontade. E podem comentar também no vídeo, podem deixar aí suas dúvidas, podem me procurar. Um exemplo de um estudo, aquele mesmo, a citação ali de Pilon e Durigan, é um estudo sobre espécies estruturantes em cerrado, uma lista de espécies de cerradão e de cerrado estrito senso. Na verdade, duas listas com 10 espécies cada lista, mostrando espécies com características de estruturação dentro desses ambientes. Você não vai ter uma receita de bolo, uma lista. As espécies estruturantes aqui na Mata Atlântica do litoral carioca não são as mesmas espécies de cerrado e cerradão, como não vão ser as mesmas espécies de restinga, e não vão ser as mesmas espécies, por exemplo, de pampa, porque a gente não tem restauração só em ecossistema florestal. A gente tem restauração em ecossistemas herbáceos, que é uma restauração, inclusive, muito difícil, como é o caso da restauração em pampa, que são ambientes com muita fragilidade. A gente tem a restauração em cerrado, que você tem que ter um grande conhecimento a respeito de certos padrões de dispersão, padrões de reprodução, padrões de relação das espécies com o fogo. Então, são listas específicas em cada ambiente estudado. Aqui para cerradão e cerrado, a gente tem, vocês veem que são listas completamente distintas. Não há espécies comuns às duas listas. E um exemplo desse modelo de recobrimento, diversidade, que vai usar as espécies estruturantes, o exemplo clássico de recobrimento, diversidade, num caso prático, executado alguns anos atrás, Prefeitura do Rio de Janeiro, e que a gente, num período de poucos meses, em torno de 8 meses, teve um resultado desse tipo aqui, saindo de uma área ainda relativamente aberta para uma área bem fechada, mostrando que essas espécies estruturantes que vão formar esse grupo de recobrimento, isso aí já é um outro modelo derivado do conceito framework. O modelo de recobrimento de diversidade é um modelo desenvolvido aqui no Brasil pela turma do professor Ricardo Rodrigues e outros especialistas. Ele combina o conceito de espécies estruturantes do modelo framework com a necessidade de alta diversidade
né, de implantação de modelos de alta diversidade na Mata Atlântica, permitindo o recobrimento, né, a recuperação inicial, pelo menos, a recuperação inicial de uma área de uma maneira muito rápida e eficaz. A diferença entre a foto anterior e essa é de apenas 8 meses. E a gente tem como referência o guapuruvuzinho ali da seta vermelha. E vejam só que coisa curiosa. Em 1997, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro realizou a sua própria seleção de espécies. A base eram espécies que já eram produzidas na época nos viveiros florestais do município. Muitas espécies não são mais utilizadas, mas eu as trouxe marcadas aí em amarelo para mostrar que a escolha das espécies ela varia não só com o local, com a região, mas também com o tempo e evolui com a conceituação e a agregação de conhecimento. Na época havia ainda um resquício de uso de muitas exóticas, especialmente leguminosas de rápido crescimento, com grande potencial adubador. Dúvidas? Voltem no outro vídeo do canal, a espécie certa no lugar certo, e voltem no outro vídeo do canal sobre o uso de exóticas na restauração. Depois vocês voltem aqui e comentem. Então, eram espécies que naquele momento, naquele tempo, tinham seu propósito, tinham seu valor, e eu não me envergonho nem um pouco de ter trabalhado com elas. Não faz sentido usá-las hoje, pelo menos a boa parte delas. Mas são espécies que tiveram seu tempo, seu lugar e seu uso. Hoje, esse grupo já seria diferente. Mas o que eu quero ressaltar é que a gente já tinha trabalhado com esse conceito antes de outras cidades, outras regiões do país, de outras instituições do país. Procurem referências que vocês provavelmente não vão encontrar muita coisa parecida. E essa listagem surgiu do estudo de áreas de plantio com idade conhecida, no caso era 1 ano. Nosso propósito era ter áreas com grande cobertura em 1 ano, após a implantação. Foram mensuradas na época, alguns parâmetros, em especial o diâmetro de copa. A altura foi mensurada, mas não era o parâmetro-chave para estabelecimento dessa lista. Caducifolia, a gente tentou não colocar muitas espécies caducifólias em cada grupo desses. A gente buscou o máximo de características atrativas à fauna de alguma maneira. Claro que existem espécies aí dentro que tinham outras funções, como, por exemplo, as já citadas leguminosas de rápido crescimento, com a função adubadora, muito eficazes na ciclagem de nutrientes. Mas a gente vai observar, por exemplo, aqui, espécies como mamão do mato, como a cotieira ou boleira. A listagem, inclusive, ela está com os nomes científicos da época. Tá? Tem alguns nomes que não estão atualizados. A gente tem aqui a tamanqueira, uma espécie muito visitada por aves, com crescimento muito rápido em solos muito degradados. A gente tem o tarumã, outra espécie com grande atratividade para a fauna. A babosa branca, o jatobá, que é uma espécie de estágios mais avançados, porém com ótimo desenvolvimento inicial, que é um dos conceitos, é uma das características desejáveis numa espécie estruturante. Não importa o grupo ecológico. Para saber sobre o grupo ecológico, vá nos meus vídeos antigos do canal também. O jatobá é uma espécie que está mais para clímax, porém pode ser plantada a pleno sol com ótimos resultados. É uma espécie de vida longa que vai estar presente na estrutura da floresta por muitos anos e que vai fornecer alimento para animais e para pessoas.
embora aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, na cidade do Rio de Janeiro, não seja muito tradicional se consumir farinha de jatobá. E temos outras espécies também, a trema, uma das espécies mais consumidas por pequenas aves e sempre presente em áreas de deslizamento, o cajamirim e espécies aqui que jamais seriam pensadas hoje em dia numa listagem para restauração florestal, como a jaca, por exemplo, Artocarpus integrifolia. O próprio sabiá, que não está marcado em amarelo, mas é considerado hoje uma espécie invasora. E vai por aí. Então, mostrar para vocês que a Prefeitura do Rio já trabalha com esse conceito há muitos anos. E o resultado que a gente quer é esse. Isso é uma planta lá de Araribá, é serrapilheira, a retomada da sucessão após a realização do plantio. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham com reflorestamento que o teu sucesso não vai ser medido pelo desempenho das tuas árvores plantadas. Isso é fundamental. Claro que você não vai fazer um plantio de restauração para ver todas as suas árvores morrerem, mas o teu grande sucesso vai estar presente lá embaixo, quando você olhar para baixo e ver a regeneração natural acontecer. E o teu sucesso vai ser ainda maior se a tua regeneração for de coisas que você não plantou. E isso vai ser a tua grande satisfação. Então, é isso. Eu quero agradecer a quem assistiu aí esse vídeo. Se você gostar, você compartilha esse vídeo, faz a sua inscrição no canal. Aqui vocês estão vendo os canais para entrar em contato comigo, os canais de comunicação comigo, Instagram, eu tenho Twitter também, meu blog, Florestas Urbanas, modéstia à parte, é um blog muito interessante, muito legal. E o meu livro, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro, livro escrito aí no início da pandemia e que já é um grande sucesso aí na internet. Ele é de graça, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada, você não vai precisar se inscrever em nada, você não vai precisar entrar em lista nenhuma, não vai ficar recebendo e-mail, não vai acontecer nada, você não vai pagar nada. Entra segue esse endereço aqui e você baixa o meu livro, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro. Garanto que você vai gostar. Você ainda vai ter a oportunidade de comprar um livro meu. Aguarde. Não precisa de ansiedade porque está chegando esse dia. Mas por enquanto, vai matando a sua ansiedade vendo meu livro. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E a gente se encontra no próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.